porque olha só, o câncer de pele não melanoma é um tumor maligno que se desenvolve nas células que não produzem melanina. Ele é o mais frequente no Brasil, respondendo por cerca de 30% de todos os tipos de neoplasias. E sobre esse assunto, eu converso agora com o médico especialista em oncologia cirúrgica, Sormani Del Carmo de Azevedo Cordeiro. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigada, por receber o nosso pedido para poder estar aqui esclarecendo sobre um assunto tão importante. Certo. É importante ressaltar que existem vários tipos de cânceres de pele. Então, essa classificação de câncer de pele melanoma e não melanoma é para distinguir, né, as características desses cânceres em termos até de agressividade. Entendi. Doutor, como que o pessoal de casa, a gente precisa estar atento aos sinais da pele? Onde indica que pode ser um câncer? Certo. É importante que a gente tenha um autoconhecimento. É importante conhecermos a nossa pele, porque no surgimento de alguma lesão, uma lesão elevada, uma lesão de pele sangrante, ou alguma mancha que modifica a característica, ou algum ferimento que não cicatrize num prazo de 30 a 60 dias, é um sinal de alerta que deve procurar o especialista na área. Quais são os fatores de risco? Eles são genéticos ou não? O principal fator de risco é a pele clara. Então, a pele clara, a exposição solar e a longevidade, porque a gente sabe que quanto mais tempo se vive uma pessoa, maior a possibilidade dela ter um câncer de pele, porque o efeito negativo do sol sobre a pele ele é acumulativo. Então, tanto é que hoje em dia nós temos pacientes, né, de 70, 80, 90, até 100 anos de idade com essa doença por causa disso, porque teve uma exposição longa ao longo da vida. Principalmente aquele pessoal mais antigo trabalhava muito em roça, né, que é o pessoal dessa idade 70, 80, trabalhava muito no campo, né, exposto ao sol, e naquela época não tinha esse cuidado, né, para poder passar o protetor solar. Mas estando hoje, como se prevenir para que a pele não esteja exposta a esses tipos de cânceres? Certo. O principal fator é evitar a incidência, né, dos raios solares sobre a pele. Então, vários são as maneiras da gente fazer essa proteção. Uma delas é com roupa, chapéus, óculos, mas o protetor solar ajuda bastante, porque onde a roupa não proteger, o protetor solar vai agir. E lembrando também na questão do lazer, porque muitas vezes no lazer as pessoas usam menos roupas, ou às vezes até roupa de banho, né, para piscina, mar, ou rio, né, em pescaria. Sempre é bom ressaltar que a roupa também é uma ótima proteção. E hoje existem roupas com proteção UV, que é a proteção ultravioleta, que ajuda bastante na proteção. Então, doutor, não é mito. Por exemplo, eu estou vestida aqui com essa blusa, né? Aqui está aparecendo um pouco do meu colo, mais o meu pescoço, o meu rosto, a orelha, as mãos e os pés. Aqui que seria onde eu teria que passar o protetor solar? Sim, porque a roupa é uma ótima proteção, né? Então, onde a roupa não proteger, é a ação do protetor. E uma coisa que é importante falar do protetor solar, assim, tem fator de proteção, então no mínimo o fator de proteção 30. Em casos de paciente com a pele muito clara ou que já teve câncer de pele, aí é melhor associar um protetor solar com um fator maior. E lembrar que precisa ser reaplicado. O protetor solar, a cada 2 ou 4 horas, ele precisa ser reaplicado. E lembrando também, se a pessoa entrar na piscina, entrar na água, transpirar, tiver assim muito suor, né, precisa fazer a reaplicação. Mesmo aqueles com fatores um pouco mais elevados, precisa dessa constância de 2 em 2 horas? De 2 em 2 horas em caso de lazer. No dia a dia, a cada 4 horas é o suficiente. Entendi. E todo câncer de pele, ele realmente é agressivo? Ele é grave? Não, essa classificação, o melanoma é o mais agressivo, ele tem até a possibilidade de disseminar pelo corpo, dar o que a gente chama de metástase, né? Pode manifestar nos pulmões, fígados, enfim, nos outros órgãos. Já o não melanoma, ele é menos frequente essa possibilidade. E existe um câncer de pele, que é o mais comum, que é o carcinoma basocelular. Esse não dá metástase, porém, ele tem associado a ele a morbidade. Por quê? Se for uma lesão
extensa no nariz, às vezes necessita uma amputação nasal ou de orelha, às vezes a retirada de um globo ocular. Isso são medidas extremas em caso de doença avançada, mas não interfere na vida desse paciente. Porém, a mutilação é uma coisa totalmente indesejada. Ah, com certeza, doutor. Agora falando sobre essas queimaduras, às vezes a gente sofre um pouquinho no sol com a exposição, até no momento de lazer, faz ali uma queimadura e isso pode se tornar um câncer? Sim. O histórico de queimaduras, né, solares na infância e adolescência são considerados fatores de risco na vida adulta. Tanto é que, quando isso acontece, muitas vezes desenvolvem as sardas, e a sarda é um sinal de queimadura na infância e adolescência. E vale ressaltar, né, que a exposição solar mais prejudicial na vida, assim, das pessoas é essa que acontece mesmo na infância e adolescência, que muitas vezes não tem proteção nenhuma. É porque às vezes começa a proteger na adolescência, né? Fala assim, quando é criança é tudo muito novo, né? Não precisa passar, mas até bebês já precisam utilizar, as mães precisam utilizar o protetor solar. Tanto é que tem um protetor solar próprio, né, para crianças, né? É importante ressaltar isso, porque eles são menos alergênicos. Tanto é que algum adulto que tenha alergia ao protetor solar, a gente recomenda que use a linha infantil, que ela é mais hipoalergênica. É meio óbvio o que eu vou perguntar, porque o senhor já esclareceu bastante, mas nesse sentido de quem nunca usou protetor, está ouvindo, está observando agora a nossa entrevista aqui, esse bate-papo, falou, nossa, dá para poder regenerar o que passou? Não, mas dá para proteger daqui para frente, começando a utilizar agora o protetor. Sim, e sempre nós temos que pensar que nós vamos ter vida longa, né? Nós não podemos pensar que eu vou viver só um pouquinho e vou embora, né? Verdade. Então eu tenho que pensar, hoje eu tenho pacientes, hoje mesmo eu atendi uma paciente com 101 anos de idade, então nós temos que pensar nessa vida longa, e como o efeito do sol é acumulativo na pele, então sempre, mesmo que tardia, vale a pena iniciar essa proteção. É verdade, doutor. Quão ricas as informações que o senhor trouxe para a gente aqui hoje. Eu quero agradecer ao doutor Sormani Del Carmo de Azevedo Cordeiro, ele que é médico especialista em oncologia cirúrgica, né, doutor? Muito obrigada pelos esclarecimentos, por estar aqui com a gente hoje. Tá bom, eu que agradeço. Ficamos à disposição.